há um outro debate também em pauta que neste final de semana foi motivo de uma manifestação na capital paulista. No último dia 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, foi realizado um ato unificado pelos direitos das mulheres. Movimentos sociais, sindicais, grupos políticos, coletivos e cidadãos em defesa desses direitos ocuparam a Avenida Paulista. Um dos temas mais levantados é o fim da escala 6x1, uma das reivindicações do ato deste ano. A redução da jornada de trabalho é um tema de grande impacto também na vida das mulheres, que têm a já conhecida dupla jornada de trabalho. Além dessa pauta, também foi discutido o trabalho remunerado com as mulheres majoritariamente responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidados das pessoas. O projeto do fim da escala 6x1 está em tramitação em Brasília. E a gente vai falar um pouco mais sobre este assunto, conversando neste momento na linha conosco com Renato Triciuzzi, doutor em administração de empresas, convidado também nesta edição do Manhã Bandeirantes. Doutor Renato, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes. Heitor, é um prazer estar aqui com vocês. E falar dessa jornada, né, eu acho que dessa polêmica, vai muito além do que falar de trabalho, né? Eu acho que a gente pode separar em duas questões. Uma que foi dita, que é a questão da jornada dupla. Jornada dupla, ela interfere nos aspectos culturais também. Não é só diminuir carga horária que a mulher vai deixar de fazer a jornada dupla. Então, existe uma questão cultural, uma questão educacional, né? Já foi debatido ano passado muito a questão da remuneração igualitária, né, entre homens e mulheres. Então, eu entendo que a jornada dupla ela tem que ser discutida, mas o Brasil ainda demanda muito tempo para poder estar alterando isso. Por que eu comento essas coisas? Pelo lado do funcionário, é muito interessante você trabalhar menos um dia. Mas pelo lado do empresário, né, o Brasil ele é feito de pequenas e médias empresas. Temos grandes corporações multinacionais, grandes estatais, próprio funcionalismo público. Só que quando você define que vai reduzir a jornada de trabalho, significa menos horas de trabalho. Se você traçar um comparativo com países desenvolvidos, Estados Unidos e Inglaterra, ainda permanecem com 40 horas. Você tem ali a Alemanha, em alguns locais, entre 35 e 40. A França está com 35 horas desde 2000. Na verdade, ela foi a precursora dessa questão. Só que o Brasil está muito longe disso. Longe por dois motivos. Os custos de produção. Isso iria aumentar, por exemplo, a ideia, acredito, é gerar novos empregos. Eu reduzo a quantidade de horas, logo eu vou precisar de mais mão de obra para poder, o Brasil está com uma economia crescente, só que isso vai, consequentemente, aumentar os nossos custos de produção. E por que eu falo isso? Porque o Brasil, né, de acordo com um estudo de uma grande consultoria internacional ano passado, ele avaliou mais de 120 países e o Brasil está na posição 78ª em produtividade. Também uma questão cultural, uma questão educacional. O brasileiro gosta de chegar no seu trabalho, gosta de falar do futebol, gosta de tomar aquele cafezinho. Então, o brasileiro ele não é, ou não está sendo ainda, um pessoal totalmente, né, uma equipe que você possa entregar a produção e ela entregar com bastante qualidade e com bastante rapidez. Se a gente
10h42, a gente vai restabelecer o contato com o doutor Renato Tricius. Doutor, o senhor me ouve? Sim, escuto. Perdão, teve um pequeno picote aqui. Aproveitando então esse gancho também que o senhor falou sobre produtividade, esse levantamento de produtividade leva em relação ao que nós temos hoje como regra. Hoje nós temos até 44 horas semanais, jornada que pode ser de até 8 horas diárias, ou seja, pessoas com pouco tempo de descanso nos grandes centros, com grandes deslocamentos, com trânsito, com estresse de uma vida urbana. O quanto isso também não pode estar relacionado com a produtividade? E o senhor entende que uma redução dessa jornada de trabalho pode fazer esse funcionário trabalhar menos cansado e produzir mais para a empresa? Olha, eu acredito que essa discussão tem que vir para reduzir, eventualmente, um dia de trabalho. Eu acho que dá para se alocar mais uma hora, né, das 44 que nós temos, para a semana, ou reduzir das 44 para uma 40 horas. O trânsito, o transporte nas grandes cidades, mas você está falando de São Paulo, basicamente. São Paulo, realmente, as pessoas deveriam, né, sei que não é uma realidade de todos, morar perto do seu trabalho. Porque em São Paulo você chega, assim, ter 2 horas de locomoção para ir, 2 horas para voltar. Realmente, isso desgasta muito o funcionário. E eu estava ouvindo a rádio agora anteriormente, né, sobre a questão do trabalho híbrido. Uhum. Eu sou um defensor do trabalho híbrido, né, para todos os postos que possam ser trabalhados de forma remota, né? Um segurança, um atendente, ali, infelizmente, não dá para ter esse tipo de atividade. Mas, para quem pode, até por uma questão de redução de custo das empresas e a eficiência no trabalho daquele que está em trabalho home office, ele realmente é mais produtivo, com responsabilidade. Eu acho que o ponto no Brasil é que a gente precisa ter uma liderança que confia mais e uma liderança mais por resultado. E no Brasil a gente ainda está muito na liderança de comando e controle. E aí eu vejo que muito dos retornos ao presencial é por conta de uma liderança antiga e que quer ver com os olhos o funcionário ali trabalhando, e não por uma questão de produtividade. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Tricius, doutor em administração de empresas, falando também sobre o mercado de trabalho, sobre a proposta também de emenda à Constituição, que foi já protocolada na Câmara Federal. A proposta é para a redução da escala 6x1, 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso, pela 4x3, 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso. Muitas atividades econômicas já estabelecem a escala 5x2, 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso, que o senhor disse, né, doutor, na sua resposta, que entende que seja algo mais plausível para a nossa realidade atual? Eu acho que sim, eu acho que para a realidade você colocou muito bem. Eu acho que é um primeiro passo onde a gente tem que ir para 5x2, onde a gente tem que respeitar a lei trabalhista, né, entre jornadas, você respeitar as 11 horas que nós deveríamos ter entre jornadas, ou seja, limitar aquele excesso de hora extra produzida, e colocando isso e trabalhando dessa forma, por outro lado, melhorando a nossa cultura de produtividade e aumentando e melhorando a nossa cultura do nosso machismo tradicional, né, de ajudar as mulheres em casa com as suas rotinas diárias, eu acho que aí sim a gente começa a ter uma sociedade mais equilibrada em termos de produção, em termos de custo, sem trazer uma disrupção muito grande nesse momento. Porque se a gente traz uma disrupção muito grande nesse momento, não que eu seja contra, muito pelo contrário, a gente tem um sério risco de perder muitos postos de trabalho, principalmente de multinacionais, onde ela vai para locais que são muito mais baratos
né? A gente tem Índia, China, África, alguns países da Ásia, que a mão de obra é mais barata e com a tecnologia hoje podendo fazer esse trabalho, temos grande risco de perder esses postos de trabalho para outras economias. E isso é um risco. Então, eu acho que o Congresso, né, os nossos líderes do governo, ok, eu entendo a postulação de uma proposta arrojada, só que eu acho que tem que ser ponderado não só os riscos sociais, como os riscos econômicos também, olhando sobre o olhar do empresário. E aí, nesse meio caminho, eu acho que essa jornada 5x2, respeitando o limite diário de trabalho, eu acho que ela é um primeiro passo para a evolução da nossa lei e da nossa sociedade. Doutor Renato, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Foi um prazer ouvi-lo aqui nesta manhã de segunda-feira. Um bom trabalho para o senhor e uma boa semana também. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação.